Bem-vindos ao Welcome Aboard. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Welcome Aboard. E hoje temos connosco um dos nossos consultores Rainbow, o Rui Esteves. Olá, Rui. Olá, bom dia, Muito bem-vindo. obrigado. Antes de mais, gostava que tu te apresentasses. Quem é o Rui? Bem, o Rui tem 28 anos, está há cerca de 3 anos na Rainbow. Conheceu a oportunidade através de um amigo de infância. O Rui cresceu com o Rainbow em casa, por isso já sabia o que era o equipamento. Agora a oportunidade foi apresentada no final de 2022 por um amigo de infância. O que é certo é que foi uma oportunidade que percebi logo desde cedo que não tinha limites e que nos permitia crescer, não só em termos monetários, mas também em termos pessoais, porque há um Rui antes da Rainbow e há um Rui depois da Rainbow. Ainda bem que tocas nesse ponto, Rui. Quem é o Rui antes da Rainbow? O Rui antes da Rainbow era alguém ambicioso que andava à procura de uma oportunidade fora da enfermagem, porque sentia que estava numa rotina que não o ia levar a lado nenhum. Como dizem em alguns livros, a questão das rodas dos ratos, uma pessoa trabalhava, chegava à casa e pronto, era sempre o mesmo e não havia nada de novo. E o Rui sempre foi uma pessoa que pensou: eu quero algo mais, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, agora o quê? E quando eu me questionei, quando eu me comecei a questionar mais sobre isso, surgiu a oportunidade de Rainbow, e mudou completamente a minha vida. Mas Desde tu que o falaste em enfermagem, Exatamente. portanto, o teu caminho começou na enfermagem em termos Sim, profissionais? sim, 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 sim. É assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca teve medo ao trabalho. Mesmo com 13 anos e com 14 cheguei com o meu pai para as obras, o meu pai é carpinteiro, e nos meus tempos livres ia com ele. Ou seja, até, aliás, quando acabei o curso de enfermagem, nunca comecei a exercer a enfermagem logo imediatamente. Eu queria era trabalhar, então até comecei num armazém de baterias. Ou seja, sempre foi uma pessoa focada em trabalhar, em mostrar serviço e até mesmo enquanto estudava, para não sobrecarregar os meus pais, não tinha necessidade, mas eu queria a minha própria independência. Eu fui trabalhar enquanto estudava e nunca tive, digamos, medo ao trabalho. E sim, quando conheci a oportunidade de Rainbow, quando me foi falado, eu já estava aqui a trabalhar em Braga, num internamento. Algo que, pronto, eu gostava do ambiente de trabalho, gostava dos doentes que estavam ao meu encargo porque eram desafios. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios e, e pronto, mas só que estava, lá está, eu sempre gostei mais de urgência e estava muito naquela rotina de entrava às 8h30 da manhã, mas chegava sempre meia hora mais cedo, ou seja, estava no hospital às 8, saía às 9h30 da noite, e isto era dias, noites, fins de semana, feriados, e eu estava numa fase em que pensava assim: será que eu quero isto para a minha vida toda? Há algo diferente para além da enfermagem que me possa dar uma liberdade, não só de tempo, mas uma liberdade financeira, para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, sem ter as rotinas que estou a ter neste momento, e e uma oportunidade que pudesse hum, eu estar, por exemplo, olha, vamos fazer uma viagem e organizar as coisas e fazer essa viagem quando Não eu estás quero. preocupado se podias tirar férias ou não, não é? Exatamente, exatamente. E pronto, foi nessa altura que a Rainbow surgiu. Até eu estava numa altura em que estava a mudar um bocadinho a minha mentalidade e a Rainbow surgiu mesmo na altura certa. Depois existe o Rui, após ter estado na Rainbow, porque mesmo que uma pessoa esteja na Rainbow e faça Rainbow, mesmo que só esteja um mês, não é uma pessoa igual, mas lá está, tem que se permitir essa mudança, ok? Tem que mudar, tem que estar um bocadinho, tem que ser humilde para aprender, ok? E vai ver que depois no dia a dia os resultados são completamente diferentes. Claro que eu comecei na Rainbow muito com o objetivo de ter a máquina gratuita, mas isso rapidamente se tornou realidade.
hum, mas eu fui definindo pequenas metas a atingir e quando dei por mim e olhei para trás, na altura falando com a minha esposa, cheguei à conclusão que já tínhamos atingido mais coisas em pouco tempo do que a trabalhar, no hospital o tempo que já trabalhava. E, pronto, o culminar de tudo foi quando fizemos a primeira viagem. Antes disso também já tinha comentado com ela, quando fomos ao festival de verão, lá abaixo a Torres Novas, pensar assim: como é que uma empresa, nos premia por, visitar a casa das pessoas, mudar a vida das pessoas e dar-nos este tipo de luxos de estarmos aqui num resort de 5 estrelas durante o fim de semana a conviver entre todos e fazer estas atividades todos. Como é que isso é possível? Isto é impensável. Já tinha até me estou a arrepiar todo. Já tinha pensado nisso na altura. Depois quando fomos ao Brasil, então foi mesmo é assim, os ganhos já estavam a ser muito bons, mas pensar assim: "Não, isto é reconhecimento", quer dizer, hum, ok que às vezes podemos pensar: "Ai, ter que fazer uma demonstração e tal", mas não, nós chegámos ali, o luxo, eu lembro-me de estar a andar de buggy, como eles chamavam, junto à água do mar, olhar para o mar e pensar assim: "Caramba, é mesmo difícil fazer demonstrações". E ter isso para nós, o sermos reconhecidos, o sermos tratados assim, é o que, pelo menos a mim, ah, me faz mover e pronto, numa demonstração ajudamos a pessoa, não só a mudar de vida, mas também ter um ambiente doméstico muito mais saudável. Mas depois ter este tipo De de reconhecimento. reconhecimento, de bónus, isso é o que uma pessoa que seja minimamente ambiciosa, quer. Ser tratada assim, perceber que o mesmo que trabalhe, o trabalho vai dar frutos. Enquanto que, isso para mim é impensável, trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas e andarmos sempre, 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 sempre. Isso para mim não faz sentido, porque eu desde pequeno penso assim, hum, eu fui como é que eu hei de explicar? Hum, eu sempre quis algo mais, sempre quis ser diferente e sempre senti que poderia fazer algo diferente na minha vida. E a Rainbow também de certa forma acaba por permitir isso. Sentiste que a Rainbow foi esse veículo. Sim, Portanto, sim, tu ainda vens é. da ainda é, tu vens da enfermagem, Sim, chegou a um ponto, que tu deixaste a enfermagem, não é? sim, O que é que te exatamente. levou a tomares essa decisão? Pelo facto de ter a liberdade que hoje em dia tenho, também pelos rendimentos, ok? E por aquilo que a oportunidade Rainbow proporciona, não só as viagens, mas os momentos de convívio, as amizades que se criam e um dia de um agente Rainbow, de um consultor Rainbow, nunca é o mesmo. Ou seja, eu sou uma pessoa que não gosta muito de rotinas, pelo menos é assim, toda a gente tem rotinas, mas, há aquelas pessoas que têm mesmo as rotinas vincadas. Embora eu seja metódico a fazer as coisas, eu, gosto de sentir que não tenho rotinas. Ou seja, sempre que visitamos um cliente, sempre que fazemos uma nova demonstração, é uma nova casa que estamos a visitar, é uma nova pessoa que, hum, que estamos a conhecer, e conhecemos pessoas incríveis. hum, e temos sempre uma oportunidade para mudar também a vida, àquela pessoa. E, opá, isso motiva-me, porque, eh, eu sei que a enfermagem, a arte de cuidar, é a arte de servir os outros, mas nós de certa forma também estamos a servir os outros, mesmo entrando numa casa para uma demonstração, entrando na casa de um cliente que já tem a máquina há uma série de anos, nós estamos a servi-lo e isso para mim é tudo. Portanto, Sempre tu encontraste na Rainbow uma forma de servir, não exatamente, é? exatamente. Ok que há ganhos associados, mas, eu nem penso muito nisso, penso mais na questão de, como é que eu posso marcar a diferença naquela casa, como é que posso, marcar a diferença na vida daquelas pessoas e E os ganhos estão associados à forma como exatamente, nós os ganhos estão servimos, não é? associados, nem se compara. Eu costumo dizer muitas vezes que, quando me perguntam: então deixaste a enfermagem para te dedicares à Rainbow?"
Sim, enquanto que no hospital tratava a causa das doenças, aqui levo, prevenção e saúde à casa das pessoas, porque mais vale prevenir do que depois remediar. Claro. Mas essa questão de questionarem, então, mas estudaste para ser enfermeiro, eras o senhor enfermeiro, nunca te limitou Não, não, na decisão que tomaste? eu acho que devemos ser a não nos devemos limitar a uma só coisa, pensar que: "Olha, especializei-me nisto e vou fazer isto para o resto da minha vida". Acho que se nós soubermos fazer um bocadinho de tudo, também é bom. Aqui, eu acho que sempre tive alguma capacidade de comunicação, e aquilo que aprendi na enfermagem, principalmente quando visitamos aquelas pessoas que têm asma, alergias e tudo mais, eu tento aplicar, até mesmo quando as pessoas, adquirem uma Rainbow, eu vou fazer a explicação da máquina, a formação da máquina. Eu aplico um bocadinho aquilo que aprendi na enfermagem, no dia da formação, ou seja, hum, nós no hospital, muitas das vezes, quando vêm com dispositivos médicos, nós aplicamos, fazemos os tais ensinos de enfermagem. Aqui não, digamos que não é ensinos de enfermagem, mas eu tento aplicar e trazer aquilo que aprendi no hospital um bocadinho para eu faço, as pessoas fazem e sinto que, para além dos clientes não me ligarem depois a dizer que têm dúvidas na máquina, que não estão satisfeitos, muito pelo contrário, sentem que têm ali um atendimento personalizado, lembram-se de mim, porque sabem que qualquer coisa eu vou lá e ajudo-os naquilo que seja preciso e pronto, acabo por melhorar a vida à pessoa. Isso para mim Acho é que o que também é faz diferença. importante desmistificarmos o que é isto de ser um consultor Rainbow. Assim, um consultor Rainbow, é uma pessoa que não só melhora a saúde, doméstica das pessoas, da casa das pessoas, porque muitas das vezes, as pessoas não percebem isso com a rotina do dia a dia e tudo mais, mas têm um problema em casa, nós temos um equipamento que o ajuda a resolver esse tipo de problemas. Mas para além do equipamento, há uma oportunidade associada atrás do equipamento, que essa sim é que realmente muda vidas. Não só em termos financeiros, mas nós com a rotina geralmente costumamos temos sonhos, mas os sonhos começam a ser metidos numa gaveta. E tal como uma frase que eu vi há dias, hum, se nós não cumprimos os sonhos que queremos, é uma parte de nós que deixa de existir. E a oportunidade de Rainbow acaba por nos trazer esses sonhos novamente e permite realizá-los. E o bem que tem é que só dependemos de uma pessoa, que é de nós, não dependemos de mais ninguém. E se nos permitirmos, se nos empenharmos, se tivermos foco, pá, conseguimos tudo aquilo que queremos. Muito bem, Rui. Já te conheço, vai fazer 3 anos, não é? Uhum. E sei que és uma pessoa que tem objetivos bem definidos, sabes bem para onde queres ir, não é? Portanto, és uma pessoa que tem visão. A Rainbow ajudou-te a criares esta versão de ti? Sim, sim, porque, hum, há muita gente que pode pensar que a Rainbow é só as demonstrações e depois só as viagens e tudo, mas nós também temos uma componente muito importante que são raras as empresas, eu pelo menos, conheço pouquíssimas que os colaboradores têm acesso a isso, que é a questão do desenvolvimento pessoal. As pessoas pensam que é só trabalhar, desenvolver competências, mais técnicas, mas não. Nós queremos alguma coisa na vida, temos de trabalhar o mais importante que é a mente. Ainda falávamos há dias da questão do bambu, em que ele nos primeiros 3 anos só cresce até 30 centímetros. Porquê? Porque nesses primeiros 3 anos ele está a reforçar as suas raízes. E as raízes, trazendo um bocado a analogia para aqui, é a mentalidade, reforçar, as crenças positivas e tudo mais. A partir do terceiro ano, quando o bambu já tem as raízes bem formadas, aí ele cresce até aos 10, 12 metros. E nós trabalhamos muito essa questão na Rainbow. Claro que, também temos que mostrar essa iniciativa e temos que mostrar a humildade de querermos aprender, porque, ok, isso, até podemos fazer uma boa demonstração e tudo mais, mudar a vida de alguém, mas se não trabalharmos a mentalidade, temos que Ficamos sempre aquém, não é? exatamente, exatamente. E aqui na Rainbow, como trabalhamos a questão do desenvolvimento pessoal, como trazemos os sonhos à baila e como traçamos objetivos pessoais,
todos os meses, ou até diariamente, ou até semanalmente, acabamos por começar a olhar um bocadinho mais à frente e vemos que aquilo que nós definimos acabamos por atingir. Isso é Ainda bem que falas de sonhos, Rui. Que sonhos é que tu já conseguiste realizar aqui através da Rainbow? assim, hum, o viajar, principalmente, eh, os ganhos financeiros ao final do mês, eu sempre pensei que, ou sempre ambicionei numa fase inicial ganhar um X por mês e o facto de estar na Rainbow permitiu-me isso. A Tenho também, pronto, troquei de carro há cerca de um ano, e pronto, eu disse, experimentei, posso dizer a marca, não quero fazer publicidade, claro, mas experimentei uma vez andar num Tesla, de um amigo meu e disse mesmo: Olha, um dia ter um carro como o teu. E o facto de estar na Rainbow permitiu-me comprar um carro. Nunca pensei com 27 anos, agora tenho 28, não é? Mas nunca pensei com 27 anos comprar um carro de 50 mil euros novo, 0 quilómetros, e um carro de uma marca que sempre ambicionei ter. E a Rainbow permitiu-me isso. E não só a questão do ser livre, ou seja, ter a liberdade para fazer aquilo que eu quero, a Rainbow permite-me isso. Outra das coisas que a Rainbow me permitiu, pronto, eu casei este ano, era uma das minhas ambições, não só minha, mas também da minha esposa, e a Rainbow permitiu-me fazer um casamento como eu quis. Ou seja, tanto eu como a Cristiana não nos limitámos a fazer nada. Ou seja, queríamos aquilo no casamento, ok, vamos por aquilo. E pronto, isso deixou-me super satisfeito. E saber que chegámos ao final do dia e as pessoas estiveram lá connosco e tudo aquilo que nós pusemos lá, graças ao rendimento que tivemos, as pessoas saíram lá satisfeitas. Pá, isso para mim enche-me o coração. E depois temos outra vertente que é a lua de mel. A lua de mel, é assim, para algumas pessoas poderiam podiam utilizar o dinheiro que nós demos na lua de mel para a entrada de uma casa, por exemplo, hum, mas nós pensámos assim: "Opá, é uma vez, vamos para um sítio que nós realmente queremos e não nos vamos privar de nada". Tivemos uma experiência incrível. Tivemos 2 cenários, hum, tivemos a parte do safari, que foi incrível. Claro que também conhecemos uma realidade que não tem nada a ver com a nossa, um país super empobrecido, em que aí nós percebemos, o quão grato devemos ser por aquilo que temos, porque há pessoas que não têm nada e são felizes e fazem muito do pouco que têm, e nós temos tudo e muitas vezes não damos valor e ainda reclamamos. Por isso, foi também uma viagem que nos ajudou a libertar também um bocadinho essa questão ai, queremos mais. Não. Nós temos que agradecer, ok, que ambicionamos por mais, ok, está tudo certo. Costuma-se dizer Grato, gratos, mas não mas satisfeitos, não não é? satisfeitos, exatamente, mas principalmente o dar mais valor àquilo que temos, porque há pessoas que têm mesmo pouco. O facto de podermos abrir uma torneira e bebermos água sem problema nenhum, nós temos que dar muito valor a isso, porque há pessoas que não têm isso. Depois também tivemos também um bocadinho do luxo, um bocadinho como fomos habituados na viagem em Rainbow. Pronto, e pronto, foi uma experiência incrível, que só só com a Rainbow e com aquilo que alcançamos na Rainbow é que pudemos ter este tipo de experiências. Porque se calhar que se continuasse como enfermeiro, tanto eu como a Cristiana, ela ainda é enfermeira, mas se eu não estivesse na Rainbow, se calhar não fazíamos o casamento que fizemos, nem tínhamos a gente que tivemos no nosso casamento e também não fazíamos uma viagem como esta. Ou seja, a Rainbow de certa forma então ajudou-nos mesmo
A conseguir realizar muitos Exatamente, sonhos, não é é? isso mesmo, E o é que isso ainda mesmo. estará para vir, não é Exatamente, verdade? exatamente, há muita coisa boa para vir. Muito bem, Rui. Então, que conselhos é que tu darias aos jovens que não se sentem reconhecidos na sua área ou que simplesmente procuram uma oportunidade de melhorar a sua vida? É assim, o grande conselho, olha, venham conhecer a Rainbow. Porque se é bom para mim e mudou a vida, também é uma oportunidade que pode mudar a vida das outras pessoas. Hum, que que se permitam que comecem a alargar os horizontes e, e a experimentar fora do dia a dia deles, ou seja, hum, não têm nada a perder. E eu também ouvi uma frase que hum, quem tenta, mesmo não tendo resultados, arrisca-se a colher. Por isso, por mais que tente e falhe, por mais que tente e falhe, é uma aprendizagem e eventualmente pode tentar uma terceira ou quarta ou quinta vez que vai chegar a um ponto que vai ter resultados. É simplesmente, como se costuma dizer, andar da perna, focar-se e nós conseguimos tudo aquilo que queremos. Por isso, E é como só. aprendemos aqui na Rainbow, cada não nos aproxima cada vez mais do sim, Exatamente, não é? exatamente, E aqui na Rainbow é possível viver uma vida mágica. Só é exatamente, preciso que as pessoas se permitam. exatamente, é isso mesmo. Muito bem, Rui. Muito obrigada pela tua presença, muito Nada, obrigada pela tua partilha nada. e até uma próxima. Até à próxima.